Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, né? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar no teu coração, na tua casa, na tua família. Glória a Deus, que Jesus abençoe grandemente a sua vida, por tirar este momento para nós meditarmos na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor ela possa gerar frutos na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Já fiz um vídeo a respeito sobre o que nós vamos falar nesta tarde. Mas eu senti no meu coração o desejo de nós meditarmos mais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? Nós estamos num propósito de oração entre mulheres. Louvado é o nome do Senhor e, né, ontem foi o segundo ela e neste ela falou muito a respeito desse tema que eu quero falar com a igreja, né? Com o irmão, com a irmã. E é um tema muito importante e eu estava sentindo fortemente no meu coração de nós meditarmos. Amém? Serão 2 versículos que nós vamos estar lendo. O primeiro versículo ele se encontra em Isaías, no capítulo 54 e no verso 13. Isaías 54, 13. Diz assim a palavra do Senhor: E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Aleluia. Nós vamos falar sobre os filhos, né? Nós vamos falar sobre os nossos pequenos, né? As nossas crianças. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Igreja do Senhor, nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar o Senhor. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, aleluia. Glória a Deus, nós precisamos educar os nossos filhos na presença do Senhor, para que os nossos filhos sejam discípulos do Senhor. Louvado o nome do Senhor. O diabo, igreja, ele está introduzindo muitas coisas. O diabo, ele está introduzindo e ele está lutando para contaminar as crianças, né? Usando roupas, né? Usando, às vezes, brinquedo, usando gírias, aleluia, passos, né, de dança. E nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Porque às vezes nós olhamos e pensamos assim, irmão, mas isso não tem nada a ver. Só que nós temos que entender uma coisa, igreja. Nós estamos vivendo o mundo físico, mas há o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele age. O mundo espiritual da maldade, ele está aí atuando, né, 24 horas por dia. Então o Senhor, ele nos alerta, pai, mãe, né, tio, tia, avó, avô. Vamos tomar cuidado com as nossas crianças. Vamos ensinar as nossas crianças a palavra do Senhor. Vamos educar os nossos filhos para o Senhor. Nós vamos não vamos permitir que o mundo contamine os nossos filhos. Não vamos deixar que a contaminação entre na vida dos nossos filhos. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, né? Os filhos são heranças do Senhor. O diabo, ele sempre lutou contra a vida das crianças. Sempre, lembra lá desde o início, né? Louvado o nome do Senhor ali no tempo de Moisés, mesmo quando Moisés nasceu, né? O que o faraó fez? Ele não atentou contra a vida de todas as crianças. Ele queria destruir todas as crianças, matar as crianças. Olha, quando nós vamos lá para, glória a Deus, né, na parte de Jesus, as crianças foram mortas. Então o diabo, ele tem grande fúria contra a vida das crianças. E nós, como pai, como mãe, como tio, como cuidadores, nós temos que ter essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, não somente neste mundo material, mas o espiritual também. Os nossos filhos, nós não vamos lá e alimentamos ele. Damos comida, né, no momento certo, damos água, né? Estamos sempre preocupados com a alimentação, com o sono. Nós temos que nos preocupar com o alimento espiritual para os nossos filhos também. Nós precisamos pregar a palavra para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a amar o Senhor, a ser discípulos do Senhor, a ser servos.
para que eles não venham ser destruídos pelo inimigo, para que o inimigo não consiga contaminar a mente e o coração das nossas crianças. Há muitos cortes de cabelo, pai e mãe, que não glorificam a Deus, são cortes. Às vezes você acha que não tem nada a ver, mas aquilo ali não é bom. É algo ruim para a vida do seu filho. Você está, você está contribuindo no mundo espiritual para o seu filho ser um marginal, para sua filha ser, talvez uma pessoa assim, sem caráter. Então, cuidado, mãe e pai. Cuidado com seus filhos, filhos homens, com os cortes de cabelo. Cuidado quando você for comprar roupa. Compre roupas que não venham marcar o corpo das crianças. Porque depois a pessoa fala assim, depois que cresce, aí a pessoa pega e quer mudar e já não tem jeito mais. Porque a criança, ela está em fase de desenvolvimento, ela está em fase de amadurecimento, e ela vai levar o que ela vive ali como criança para a sua vida, para a adolescência, para a vida adulta, até enquanto idoso. Então nós temos que cuidar dos nossos filhos espiritualmente falando. As meninas, tomar cuidado com as meninas, de roupas sensuais. Não induza as suas filhas, não permita, louvado é o nome do Senhor, que o espírito maligno ele introduz na mente das suas crianças, das suas filhas, que as suas filhas vão querer se exibir, mostrar o corpo, chamar a atenção, vestir roupa sensual. Às vezes você fala assim, mas a irmã, ela é criança, ela não sabe de nada, ela não sabe de nada, mas e o mundo espiritual, não sabe? Você tem que influenciar o seu filho a ser discípulo de Deus, sabe por quê? Porque aqui a palavra do Senhor que nós lemos está dizendo, e a paz dos seus filhos será abundante. Se os nossos filhos estiverem sendo educados no Senhor, se os nossos filhos estiverem sendo ensinados a não amar as coisas do mundo, a não se exibir, a não querer as coisas terrenas aqui, mas buscar o Senhor, os nossos filhos terão paz. Os nossos filhos serão bem-sucedidos. Nós temos que educar os nossos filhos na presença do Senhor. Nós não podemos deixar de qualquer maneira. Ai, irmã, mas hoje está diferente, hoje não pode educar. Pode sim. Diante da palavra você pode educar, você não pode espancar. Você não pode machucar o seu filho, mas você tem a obrigação e o dever de ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar para ele não se desviar dele. Você precisa cumprir com a sua missão. Vá do nome do Senhor, porque senão talvez você pegue e negligencia isso, você não faz. Mas quando chegar lá na frente, você vai se arrepender porque você não fez. Você vai parar e vai falar assim, por que eu não devia ter feito isso ou aquilo. Então aproveita enquanto seu filho está pequeno. Aproveita e ensina nos caminhos do Senhor. Aproveita e ensina ele a ser discípulo do Senhor, a servir a Deus e aos irmãos, a se afastar do pecado, porque assim, claro, nós enquanto eles estão dentro de casa, os nossos olhos estão ali sobre eles. Primeiramente o Pai, o nosso Deus, mas nós também. Mas quando eles saem da porta para fora, que eles vão para a escola, nós não temos mais acesso ao que eles estão fazendo, ao que eles estão ouvindo. Então nós temos que proteger os nossos filhos em casa, para quê? Para quando eles saírem, eles estejam protegidos, que eles não venham ser contaminados pelo inimigo. Porque se nós não protegermos ele em casa, se nós não ensinarmos, se nós não educarmos, lá fora, o mundo ele vai educar eles. Uma educação totalmente fora da palavra. E eles não vão ter paz. E eles não vão ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos tomar cuidado, nessa parte sobre
né? Tem muitas coisas, né? São muitas coisas que pode influenciar os nossos filhos, que causa, né? Às vezes enfermidade, perturbação, criança que chora demais, criança muitas das vezes que não dorme sozinha porque tem medo, crianças que às vezes, né, ouve voz, ouve vulto. Isso no mundo espiritual. Você tem que olhar o que falta ali, qual é a proteção espiritual que está necessitando. Tem coisas que é só oração, orar, né? Tem coisas que é orar, mas tem coisas que nós vamos ter que ter ação, né? Tem coisas que nós vamos apenas nós vamos pegar e nós vamos orar, mas também há coisas que nós vamos precisar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos precisar agir. Louvado é o nome do Senhor. Vamos precisar tomar uma atitude para cuidar dos nossos filhos. Nossos filhos são joias preciosas. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Sobre celular. Em nome de Jesus, você que é pai, você que é mãe, você que cuida. Em nome de Jesus, não deixe o seu filho ter acesso ao celular. Celular hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o celular ele é uma arma letal que pode levar os nossos filhos a coisas terríveis. Às vezes você fala assim, mas eu tenho controle. Você tem controle quando você está vendo, mas e quando você não está vendo? Porque antigamente eu vejo que existiam muitas coisas que eles próprios protegiam as crianças, que as crianças não tinham acesso, mas hoje não. Você vê que tem desenhos que parece, né, que não tem nada a ver. Você olha assim, parece, né, se você olhar com seus olhos carnais, porque nós temos que tomar cuidado com isso. Não somente olhar com os nossos olhos carnais, mas com o espiritual. Pedir o Espírito Santo discernimento, para que nós não venhamos a ser enganados, porque o diabo ele está aí para enganar. Então nós temos que pedir o Espírito Santo para abrir os nossos olhos e nós olharmos com um olhar espiritual. Tem desenhos que eles induzem as crianças, induzem o menino a querer ser menina, induzem a menina a querer ser menino, induzem a violência, né? Quantas crianças que tem por mundo afora, crianças que matam o pai, matam a mãe, por quê? Porque são influenciados pelo inimigo. E muitas das vezes o que mais o diabo ele usa é o celular e a televisão, o computador, né? As telas, vamos dizer assim, né? Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele influencia através de desenho, ele influencia através de série, de novelas, de personagens. Nós temos que tomar cuidado. Não permita a sua criança com celular. Nem dê outras coisas para o seu filho, né? Para ele brincar, para ele aprender. Tem tantos brinquedos que edifica, tantos brinquedos, né, que faz eles assim aprender, né, a matemática, outra vez, né, tem muitos brinquedos que podem ser usados, né, fazer desenho, né, mas hoje não. Hoje às vezes as mães, os pais, aqueles que cuidam, mas eu quero que esse menino dá sossego, esse menino não dá sossego, aí vai lá e pega o celular, não, o celular calma ele. Cuidado com isso. Você está dando uma arma para o seu filho. Uma arma que está sendo, né, tipo assim, uma arma que está sendo formada na mente dele e no coração. Tome muito cuidado com seus filhos ter acesso a telas, porque as telas estão influenciando as crianças a ser aquilo que o Senhor não quer que elas sejam. O Senhor, ele quer que eu, você, pai, mãe, você que cuida, você que tem criança à sua volta, o Senhor, ele quer que eu e você, que nós venhamos zelar, que nós venhamos cuidar das crianças, porque elas precisam ser cuidadas. Crianças, é muito triste, crianças hoje que estão possessas de demônio.
Ai, mas muitas das vezes os pais, eles não aceitam. Ah, é rebeldia. Eu levei no psicólogo, o psicólogo falou isso, o psicólogo falou aquilo. Mas a gente vê que não é físico, é espiritual. É influência do inimigo. Só que muitos pais, eles não querem aceitar. Mas nós precisamos aceitar a verdade. Não podemos deixar os nossos filhos à mercê desse sistema que está aí. Um sistema diabólico, um sistema demoníaco, um sistema que leva as pessoas para a marginalidade, para a prostituição, para o homossexualismo e para tantas obras malignas. Então, cuidado com a sua criança. Dê brinquedos que edificam seu filho. Fale da palavra do Senhor para o seu filho. Incentive o seu filho a orar. Incentive o seu filho a buscar a Deus. Crianças de 6, de 7, de 10, de 12 anos, que o pai tem coragem de pegar e falar: meu filho não vai na igreja porque ele não quer ir para a igreja. Mas, igreja, nós somos responsáveis por eles. Está sendo ao contrário. Antigamente, bem antigamente, falo que até no meu tempo ainda tinha. Que no caso vou fazer 31. Até um tempo atrás, para mim, quem mandava dentro de casa é o pai e a mãe. Eu não fui criada com meu pai e com a minha mãe porque eu não conheci eles. Eles morreram, eu era bem nova. Fui criada com a minha avó. Ela era bem rígida. E eu sou grata a Deus, sou muito grata a Deus por ela ter sido tão rígida comigo. Porque talvez se ela não tivesse sido tão rígida comigo, eu não estaria viva hoje. Porque eu era ignorante, eu era uma criança bem difícil. Mas ela era rígida comigo. E eu sou grata a Deus. Ela me ensinou entre o certo e o errado. E é essa missão minha, sua, nossa. Cuidar das nossas crianças. Educar as nossas crianças. Quem manda no lar é aquele que é mais velho, aquele que está sendo, pelo Senhor, o cabeça da casa. Não é os filhos mandarem no pai e na mãe. Pai e mãe, em nome de Jesus, tem autoridade no seu lar. Tem autoridade com seus filhos. Ah, vamos para a igreja. Filha, não, hoje eu não vou. Não faça isso. Filhos, enquanto eles são pequenos, eles têm que obedecer. Eles têm que se sujeitar à vontade do pai e da mãe. E muitas das vezes, para eles nos obedecer, nós vamos ter que ser rígida com eles. Por quê? Porque o diabo, ele quer influenciar a mente deles. Então nós temos que orar e ter ação. Ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Ser referência para os nossos filhos. Pai e mãe, o seu testemunho é algo que você nem faz ideia. O quanto é importante o seu testemunho na sua casa. O quanto é importante você ser referência para o seu filho. Seu filho não vê você xingando. Seu filho não vê você falando palavras. Seu filho não vê você falando mal de ninguém. Você tem que ter esse testemunho, pai e mãe. Você precisa ser referência para o seu filho. Às vezes os pais, muitas das vezes, não estão tendo esta vigilância. Falar coisas que não é para falar na frente das crianças. Eu lembro que quando eu era pequena, chegava alguém em casa, nós já sabia. Nós não podíamos ir na sala. Nós ficávamos no nosso quarto, ou senão nós íamos para bem longe, lá para o terreiro brincar. Mas nós não podíamos ficar junto com os adultos. Nós não podíamos conversar certos tipos de conversa que eles conversam, não podia. Só podíamos conversar se minha avó falasse para nós falar alguma coisa. Aí a pessoa fala assim: ah, mas isso é ser duro demais com os filhos. Não, é proteção. Isso é você proteger o seu filho. Para o seu filho, para sua filha, não é sair do propósito de Deus. Porque há muitas conversas,
que não é lícito por uma criança ouvir. Porque a criança, ela precisa ser pura, inocente. Se o pai e a mãe começam a conversar coisas, né, na frente dos filhos que não convém, você acha que eles não vão tomar exemplo, não vão achar que bom, eles vão querer fazer? Então, você é exemplo. Então, cuidado com o seu testemunho. Cuidado sobre personagens. Não compre vestes com personagens para seus filhos, calçado. Isso é ruim, isso é algo que o inimigo usa para infiltrar, para perturbar as crianças. Personagens que nós sabemos que a maioria dos personagens que hoje tem são consagrados aos demônios. São usados pelo diabo para influenciar a mente das crianças. Isso não é para nós deixar. Vamos discipular os nossos filhos. Discipule o seu filho. Isso não é missão do pastor. Isso não é missão da missionária. Isso não é missão do seu líder. É sua missão. Tem pessoas que estão preocupadas em ganhar almas lá fora, mas está perdendo a alma dos seus dentro da sua casa, porque não, estão sendo omissos. Não estão cumprindo com o papel de ensinar os seus filhos a amar Deus. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa missão de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então tome cuidado com seus filhos, vigie com seus filhos em nome de Jesus. Tome muito cuidado. Louvado é o nome do Senhor, para que você não venha permitir que o diabo influencie o seu filho. Ore pela sua criança. Interceda por ela, ensine ela a orar, ensine ela a vigiar. Como outrora eu fiz um outro vídeo, há um tempo atrás, né, que muitas vezes os pais vão orar e ao invés de chamar os filhos para orar, manda os filhos ir brincar. Outras vezes pega o telefone e entrega os filhos. Não, ensine o seu filho a orar. Ensine o seu filho a ter reverência pela presença do Espírito Santo. Ensine os seus filhos a honrar a Deus. Hora de brincar, hora de brincar, mas a hora de orar sim. Ensine sim os seus filhos. Eles vão achar ruim no início? Vai, mas eles vão aprender. Vê na Bíblia, a palavra do Senhor diz que a correção, a primeiro momento, não parece uma coisa ruim. Só que aí, o fruto que ela vai gerar vai ser bom. Então, eduque o seu filho. Na hora da oração, fala assim, não, filho, agora nós vamos orar. Vai deixar de lado o brinquedo, vai deixar de lado tudo. Vamos orar, vamos prestar atenção na palavra. Deixe de brincadeira. E deixe, né, e vamos prestar atenção na palavra. Temos que ensinar. Não podemos deixar. Porque senão, se nós deixar enquanto é pequeno, depois quando eles estiver grande, eles vão continuar. Em nome de Jesus, quando você for ao culto, ensine o seu filho a prestar atenção no culto. Ensine. Seja rígido com ele. Eduque ele na casa do Senhor. Tem pais que não. Pega o telefone e entrega os filhos. Misericórdia. Desperta-te. Porque você está deixando o seu filho nas mãos do inimigo. Você, ao invés de você falar com o seu filho para orar, ao invés de você falar para o seu filho buscar a presença de Deus, você vai pegar e vai colocar outra coisa na mão dele para ele fazer, em vez de se adorar ao Senhor. As crianças, elas são uma nova geração. Que nova geração que eu e você está construindo. A educação dos nossos filhos hoje vai fazer a diferença lá na frente. Mas se nós não educar os nossos filhos ao Senhor, lá na frente vai ser destruição. Vamos ensinar os nossos filhos. Vamos ensinar as nossas crianças. Enquanto muitas das vezes nós pega e fica sendo omisso, o diabo ele não é. Trabalha 24 horas para destruir. Luta o tempo inteiro para destruir com a vida das crianças. Então nós precisamos nos levantarmos na presença do Senhor Jesus Cristo e tomar cuidado, com as nossas crianças. Ensinar os nossos filhos a honrar ao Senhor,
né, a buscarem a Deus, a serem louvados e engrandecidos ao nome do Senhor, a serem homens e mulheres, glória a Deus, no futuro, que serão cheios do Espírito Santo. Olha para você ver em Lucas 18, no versículo 16, diz assim, ó: mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai-vos vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha para você ver por que o diabo luta tanto contra a vida das crianças. Porque deles é o reino dos céus. E a Bíblia ainda continua, né, que nós, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então vamos levar os nossos filhos para Jesus. Vamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Não vamos ser omissos. Vamos tomar cuidado. Cuidado com os símbolos. Tem tantos símbolos, né? Que são demoníacos. Esses símbolos, mesmo esses gestos que ficam fazendo com as mãos, não deixe seus filhos fazer. Né? Isso são coisas que vão causar destruição para as crianças. Vigie em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome cuidado com seus filhos. Né? Zele dos seus filhos, né? Porque eles são do Senhor, para que eles venham ter paz. Será que, por exemplo, né, que é mãe e pai, se você vê que tem um veneno, você vai pegar aquele veneno e vai dar ao seu filho? É claro que não. Você vai ensinar que aquilo é um veneno e você vai tirar do alcance dele. É nossa missão tirar das mãos dos nossos filhos tudo aquilo que possa envenenar as almas deles. Tudo aquilo que possa trazer perturbação, morte para a vida deles. Vamos cuidar das nossas crianças, igreja. Vamos zelar dos nossos filhos, sobrinhos, né, netos, afilhados, sei lá, tanto nome que tem, tanto que dá, né? Porque hoje em dia até, louvado é o nome do Senhor, até não, né, muitas, nem todas, né? Mas tem muitas igrejas que falam que tem, né, até afilhado, tanta coisa, né? Mas vamos cuidar das crianças, né? Vamos zelar das nossas crianças, em nome de Jesus. Vamos cuidar, né? Louvado é o nome do Senhor. Não deixe seu filho fazer dança, passos, tem muitos passos de dança, contamina a mente das crianças. Parece ser loucura o que eu estou falando aqui. Eu sei que muitas pessoas vão achar: nossa, irmã Sara, você está exagerando. Não é isso, não estou exagerando. O Senhor, Ele tem mostrado para muitos servos dele. Nem louvado o nome do Senhor. O Senhor tem dado visões, o Senhor tem dado revelação, a palavra tem falado, o Espírito Santo tem nos alertado. É sério, igreja. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos zelar dos nossos pequenos, vamos discipular as crianças a serem discípulos do Senhor. Né? Adote uma criança em oração. Adote crianças em você ajudar, ensinar. Ajude o pai, ajude a mãe. Às vezes você vê que o pai e a mãe estão lá com dificuldade, ajude. Né? Aqueles que aceitar, glória a Deus, mas aqueles que não aceitar, né? Tem essa parte, né? Tem uns que vão aceitar, outros não. Mas os que aceitam, ajude. Aconselhe pela palavra. Mas não vamos deixar os nossos filhos perecerem. Vamos nos levantar na presença do Senhor, para que a nova geração possa ser uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos vigiar, vamos cuidar do que é mais precioso que Deus nos deu, que é os nossos filhos. Eu creio que não tem um pai ou uma mãe que vai querer o mal para os seus filhos. Todos os pais e mães querem o bem para os seus filhos. Então vamos cuidar das nossas crianças em nome de Jesus. Ensine a criança o caminho que ela deve andar e ela nunca vai se desviar dele. Cuidar dessa parte, né? Não demora, nós vamos chegar no mês de fevereiro. Mês de fevereiro é o mês, né, da festa carnaval. Então, ensine seu filho, antes de começar, já ensine as crianças o que é o carnaval, o que isso representa diante do Senhor no mundo espiritual.
Não deixe as suas crianças se fantasiar. Nem, hoje em dia existe carnaval gospel. Pode existir carnaval gospel, mas carnaval de Deus não existe. Não existe carnaval que agrada a Deus. A palavra já diz tudo. Carnaval, festa da carne. Então não existe carnaval gospel. Isso é heresia. Isso é estratégia do inimigo para destruir vidas, para destruir, causar perturbação, depressão e muitas outras coisas. Então cuidado, ensine seus filhos, ensine as suas crianças a não querer se maquiar, a não querer usar roupas sensuais, a não querer ficar em frente de telas. Ensine em nome de Jesus. Vamos zelar dos nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos em nome de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, Ele conta comigo, Ele conta com você para ensinar as crianças. O Senhor, Ele quer que os nossos filhos tenham paz, e paz abundantemente, porque o versículo diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Se nós queremos que nossos filhos tenham paz abundante, nós temos que levar os nossos filhos para a palavra. Nós temos que proteger os nossos filhos pela oração, pelo jejum, pelo ensinamento. Vamos blindar os nossos filhos com oração. Orar e ação. Não vamos só orar pelos nossos filhos, mas vamos fazer orações. Orar e ter ações, atitudes. Vamos ter atitude com os nossos filhos. Em nome de Jesus, vamos ensinar os nossos filhos. Vamos educar os nossos filhos. E educação não é com sorriso no rosto, não. Porque nós, lá atrás, quando nós éramos educados pelos nossos pais, corrigidos pelos nossos pais, nós derramava lágrimas. Naquele primeiro momento doía, era ruim, mas depois nós entendemos o quão bom foi eles terem nos educado. Então vamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Eu não vou bater no meu filho, porque quando eu apanhava, você olha só a parte que foi dolorida, mas é a parte que através do couro que você já levou, através do corrigimento que você já levou, o quanto o Senhor, Ele teve misericórdia de ti. Através daquela correção, era o próprio Deus que estava te corrigindo, para que outrora você não estivesse morto, mas estivesse vivo. Porque quantos de nós, se não fossem os nossos pais ter nos corrigido, ter nos às vezes até batido, se não fosse essas correções, nós não estaríamos aqui. Então nós temos que glorificar sim, corrigir sim, nós temos que corrigir os nossos filhos, nós não temos que espancar, nós não temos que judiar, não, mas nós temos que corrigir eles na palavra. Temos que ensinar os nossos filhos. Nós não podemos achar, não, eu gerei, pronto, não, você gerou, você vai ter que cuidar. O Senhor, Ele quer que você cuide. Porque mãe é aquela que cuida, não é? Então cuida do seu filho espiritualmente. Cuide. Tem muitas mães que não têm oportunidade de cuidar dos seus filhos, junto, mas estão orando, estão clamando, estão buscando pela vida dos seus filhos. Isso é cuidado. Porque não adianta só cuidar na terra e deixar a mercê do diabo. Não adianta eu bater o pé e dizer eu sou mãe, eu sou boa. Se eu não estou levando meu filho a ser discípulo do Senhor, ele não vai ter paz. Ele não vai ter alegria. Eu preciso ensinar na terra, mas eu preciso educar o meu filho espiritualmente. Eu preciso ensinar ele na palavra. Louvado o nome do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Glória a Deus, aleluia. Eu mesmo não tenho oportunidade de educar os meus. Uma eu tenho, mas os outros 3 eu não tenho oportunidade de educar eles. Mas eu oro pela vida deles. Eu não cesso de clamar e pedir ao Senhor que o Senhor venha ensinar eles e educar eles no caminho do Senhor. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Se nós temos a oportunidade de cuidar, estando perto de nós, vamos cuidar. Mas talvez se nós não temos a oportunidade de cuidar junto,
Vamos orar, vamos clamar, vamos chorar pelos nossos filhos, vamos pedir misericórdia pelos nossos filhos. Quando você está enfermo, você não ora, você não chora pedindo Deus para Deus te curar. Quando você quer uma porta aberta, você não ora, você não chora, não pede o Senhor para abrir a porta. Por que não chorar pelos nossos filhos? Por que não clamar pelos nossos filhos? Tem mãe que pensa assim, mas ele não quer, ele não quer. Ele não quer Jesus. E você quer seu filho à mercê do diabo? Eu tenho certeza que você não quer. Então se posiciona. Se posiciona na oração. Se posiciona clamando e buscando ao Senhor. Se posiciona fazendo aquilo que você sabe que você tem nas suas mãos para você fazer. Se é menor de idade, você tem que ensinar. Você vai para a igreja. Mas não pode obrigar. Pode sim. Você é pai, você é mãe, você pode sim. Eu falo que eu passei um pouco uma prova no ano passado, nesse ano que passou com a minha filha, porque eu sempre ensino ela sobre a palavra, sobre orar, sobre jejuar, vá do nome do Senhor. Eu ensino ela o que é pecado, o que Deus não agrada. E nesse ano passado, ela começou a não querer mais. Ela não queria orar. Quando mandava orar, ela xingava, ela brigava, ela achava ruim. E eu achando estranho e pedindo o Espírito Santo de Deus mostrar o que estava acontecendo. Até que tanto de eu conversar com ela, ela pegou e me contou. Que na escola, tinha não sei, criança, não sei. Ela não quis explicar quem. Mas ela falou que eles estavam falando com ela. Que ela era criança. Que não precisava disso. E eu tive que sentar e explicar a ela sobre o que acontece. Porque às vezes os nossos filhos, as coisas, nós temos que conversar com os nossos filhos para saber a raiz. Porque ali estava sendo ensinado para ela que ela era criança, só 6 anos. Você não precisa se orar, não precisa se buscar. Você nem sabe se você vai ser crente. Você vê como é que o diabo ele é estrategista. Para você ver como nós precisamos estar posicionados diante do Senhor para nós não perder os nossos filhos para o inimigo. Isso aconteceu comigo, sou testemunha do que aconteceu comigo nesse ano passado. E eu tive que entrar em oração e pedir o meu esposo me ajudar. E nós entramos em oração e clamando e pedindo o Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo de Deus tocasse nela e mostrasse, não só com as nossas palavras, mas que Deus mostrasse para ela também. Que ela necessita sim ela orar, ela buscar. Ela é criança, sim, ela é criança. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando aquele pai chega angustiado porque seu filho era endemoniado, Jesus ele pergunta para aquele pai desde quando ele estava naquela situação. E o pai falou que desde criança. Então o diabo ele entra sim em criança. O diabo ele mata crianças. E nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles não sejam destruídos. Para que o diabo não destrua a mente dele, o coração deles. Precisamos ensinar sim os nossos filhos. Independente da idade dos nossos filhos. Precisamos discipular eles para Deus. E ensinar para eles que Jesus ele é o único caminho. Que as coisas do mundo aqui é passageira. Porque às vezes nós abrimos a boca e batemos o peito e pregamos por de fora. Mas nós temos que pregar por de dentro. Faça culto no seu lar. Comece a fazer culto dentro da sua casa. Mas não. Sim. Você pode orar. Aí você lê uma palavra e você louva ao Senhor. E você vai incentivando o seu filho também. Porque eu aqui em casa sempre eu tenho o hábito de fazer com a minha filha. Às vezes, quando o meu esposo vai para a roça e fica só nós duas, quando dá de noite, o dia que não tem culto, ela já aprendeu, ela mesma pede. Mamãe, vamos fazer cultinho? E nós faz. Aí tem dia que ela prega, e tem vezes que eu faço parte do louvor e ela prega. Tem dia que ela faz a parte do louvor e eu prego. E assim ela vai despertando nela o desejo de servir a Deus. Isso é discipular. Parece ser uma coisa que é uma brincadeira, não parece? Mas você nem imagina o quanto o Espírito Santo de Deus trabalha quando a gente faz isso. Você nem imagina a presença do Espírito Santo, como Deus opera nesses cultinhos que a gente faz com os nossos filhos. Você faz um culto normal, do jeito que faz na igreja, faz na sua casa, você e seu filho. E você vai ver o quanto isso vai edificar a vida dele. O quanto também eles vão estar blindados. O quanto eles vão ter desejo de buscar a Deus. Então vamos blindar os nossos filhos em nome de Jesus.
Vamos discipular os nossos filhos? Vamos educar eles para o Senhor? Não vamos deixar eles à mercê do diabo? Não vamos deixar, ele não quer, deixa para lá. Não, 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 não. Você tem que olhar aquele filho ali e falar assim, não, o futuro dele está nas minhas mãos. Primeiramente Deus, sim, claro. Mas está nas minhas mãos, não está nas mãos dele só. Está nas minhas mãos. Porque Deus colocou ele nas minhas mãos para mim cuidar. Olha para você ver o tamanho da responsa, né? Então, olhe para o seu filho pensando assim, não, eu preciso educar ele, eu preciso ensinar ele para ir para a igreja. Porque o futuro dele depende de mim. Depois não adianta eu chorar, eu reclamar, eu murmurar. Eu preciso ensinar. Porque ele vai ter paz abundantemente se ele for um discípulo do Senhor. Amém? Que esta palavra possa te edificar, te abençoar. Que o Senhor Jesus, ele abençoe sua casa, sua família. Se você sentir que o inimigo está agindo dentro da sua casa, ore dentro do quarto do seu filho, repreenda, use a autoridade que Deus te deu. Comece a colocar a mão na cabeça dele. Quando ele estiver dormindo e você estiver orando, sai do seu quarto, vai lá no quarto dele, ora pelo quarto dele ou dela, né? Coloca suas mãos, interceda, chore pelo Espírito Santo, chore pela presença de Deus na vida do seu filho, no quarto do seu filho. E eu creio que grandes coisas Deus vai começar a fazer na vida do seu filho e na sua vida. Você vai ver diferença. Discipule seu filho para Deus e você vai estar agradando ao Senhor. Você não imagina o quanto. Nosso primeiro ministério, nossa primeira missão é a nossa família, é nossos filhos. Deus deu nós a missão, né? A missão de educar os nossos filhos para o Senhor. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.